Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Amizade 1070, do portal Leovê. Aqui em streaming de vídeo estamos transmitindo o segundo dia da série de entrevistas realizadas pelo grupo RS com os candidatos à prefeitura de Bento Gonçalves nestas eleições agora do dia 2 de outubro de 2016. Nesse último dia de entrevistas, nós estamos recebendo aqui para essa entrevista o candidato do PDT, candidato da coligação Bento para Todos, Evandro Esperanza, quem eu já dou as boas-vindas aqui. Lembrando que hoje encerraremos esta série às 4 horas da tarde com a entrevista com a única candidata mulher à Prefeitura de Bento, Neilene Lunelli, do PT. Lembrando que ontem nós ouvimos os outros dois candidatos, o atual prefeito Guilherme Pazin, candidato à reeleição, e o candidato do PMDB, César Gabardo. Lembro a vocês que essa entrevista terá 2 blocos de 30 minutos e vamos abordar os temas programáticos da candidatura de Evandro Esperanza e também algumas pautas específicas sobre o que fez ele chegar nessa condição. Já iniciando a nossa entrevista, então, boas-vindas, candidato, aqui aos estúdios do Grupo RS Com em Bento Gonçalves. Boa tarde, Rogério, a você, aos ouvintes da 1070, aos internautas. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui e essa oportunidade para nós, principalmente, que temos apenas 50 segundos no horário eleitoral, é muito importante para nós levarmos as nossas propostas, levarmos a nossa mensagem à população de Bento Gonçalves, aos moradores de Bento Gonçalves, porque somos uma candidatura alternativa, somos a candidatura realmente que representa a mudança, que quer fazer para Bento Gonçalves o que precisa ser feito em todas as áreas, com muita responsabilidade. Nós nos colocamos à disposição com a candidatura do PDT, juntamente com o PROS, nesta caminhada que queremos realmente construir uma caminhada diferente para Bento Gonçalves. Nós queremos que as pessoas sejam ouvidas, nós queremos administrar a Bento Gonçalves, que seja uma Bento Gonçalves feita por todos, como que é o slogan da nossa campanha, uma Bento feita por todos. É nesse sentido que nós colocamos à disposição. E lhe agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Ok, Evandro Esperanza é empresário do setor automotivo, tem 41 anos e concorre pela primeira vez à Prefeitura de Bento Gonçalves pela coligação Bento para Todos, composta pelo seu partido, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e pelo PROS. Em 2012, nas eleições municipais, ele havia concorrido como candidato a vice-prefeito na chapa liderada pelo também empresário Juarez Piva. Candidato, nós vamos começar trabalhando sobre um tema que eu imagino seja um tema do seu agrado, porque vinculado à história do seu partido, o PDT, a educação. Um dos maiores gargalos que Bento Gonçalves enfrenta nesta área, hoje em dia, é a carência de vagas na educação infantil. Acima das 500 vagas, entre 500 e 700 vagas oficialmente, com números da Secretaria de Educação, a gente tem conhecimento de que mais gente fica sem vagas nessa escola e nem procura a secretaria para compra de vagas. Por ano, a prefeitura investe cerca de 30% do seu orçamento municipal em educação e compra vagas na rede particular. Mesmo assim, a demanda não é atendida. Hoje, 2 novas escolas estão em construção que somadas não vão suprir a demanda, elas devem oferecer 240 vagas a mais. Uma demanda que cresce a cada ano, porque Bento Gonçalves é historicamente uma cidade que atrai mão de obra e com isso atrai famílias e seus filhos. O que o senhor pretende fazer para combater essa carência? As vagas de creche no nosso governo vai ser uma prioridade número 1. Até pela educação, pelo nosso partido, pelo nosso PDT, fundado por Leonel Brizola, será a nossa bandeira número 1 a educação. A questão das vagas de creche em Bento Gonçalves, Rogério e ouvintes, é uma vergonha a falta de vagas em Bento Gonçalves. Nós temos números que são mais de 1.300 vagas o déficit, nosso número. Mas ontem ouvimos aqui a sua entrevista com o candidato do governo, que não deixa de ser o candidato do governo, o candidato César Gabardo, que fez parte do governo Pazin e foi presidente do PMDB e esteve 3 anos e meio no governo. Então, para mim, é a candidatura do governo também. Nos diz que é 1.500 vagas o déficit. Então, eu tenho que acreditar em quem esteve no governo. Nós temos que atacar isso com muita firmeza. Nós vamos, Rogério, nós vamos comprar vagas,
nós vamos construir creches, nós vamos sim dar o atendimento para nossas mães. Essa vai ser a principal, não é uma promessa de campanha, é um compromisso que nós vamos assumir com a comunidade de Bento Gonçalves. Durante os 4 anos nós vamos zerar o número de vagas de creches. Tem como fazer isso? Sim, tem como fazer isso. Eu dou um exemplo, Carlos Barbosa, administrado pelo nosso prefeito Fernando Xavier, do nosso PDT. Lá não tem uma ordem judicial para colocar uma criança na creche. Isso pode ser feito. E uma proposta do nosso governo é a creche aos sábados. Para os comerciários, para quem trabalha aos sábados, não tem onde deixar o seu filho. A mãe não tem onde deixar o seu filho no sábado. Enquanto que as escolas particulares estão fechadas. A prefeitura vai lá, compra as vagas. Até nós construirmos. Nós temos que construir, mas agora, a partir de 1º de janeiro, nós temos que comprar vagas. Para que nenhuma criança esteja fora da creche. Isso é um compromisso. Isso é um compromisso porque, Rogério, isso impacta no orçamento familiar. Hoje esse programa de compra de vagas, ele compra 400, 500 vagas. Fora disso, quem quiser, o senhor lembrou bem, precisa demandar judicialmente essa aquisição da vaga. O senhor disse que em 4 anos deve zerar o déficit nessa questão, mas que no seu primeiro ano nenhuma criança ficará sem o seu direito de usufruir da educação infantil. Como fazer isso? De que maneira o senhor vai pagar essa rede particular? Como é que o senhor vai negociar isso? O senhor pretende ampliar a compra de vagas para 1.700 vagas? Nós vamos comprar o suficiente para atender a população. E vamos deixar bem claro aqui, Rogério, ouvintes, internautas, nós podemos fazer isso. A nossa aliança é realmente com o povo de Bento Gonçalves. Eu não tenho 9 partidos, eu não tenho uma aliança de interesses, como é que dizia o Brizola. Desde a construção da nossa candidatura, o compromisso é com os moradores de Bento Gonçalves. É com os moradores de Bento Gonçalves. Nós vamos fazer isso sim, fazendo economia em todas as áreas, com uma administração segura, com muita firmeza, economizando onde que você possa economizar, para nós termos vagas de creche, para poder comprarmos as vagas, porque imediatamente nós não podemos, Rogério, dizer que vamos construir uma creche a partir de 1º de janeiro. Nós vamos começar a reformar, a ampliar as creches, começar a construção sim, mas vamos começar a comprando vagas nas escolas particulares. Eu quero dizer bem claro, durante os 4 anos vamos zerar sim o déficit de vagas de creche em Bento Gonçalves. O senhor vai trabalhar com um orçamento que não será feito pelo senhor. O senhor pretende suplementar verbas e ampliar esse percentual do orçamento municipal para a educação, para poder adquirir mais vagas do que essa? Porque a ideia é, pelo menos, será necessário dobrar o número atual. Um governo se faz com prioridades. E a educação é uma prioridade. Nós não vamos medir esforços para atender as nossas crianças. Esse é um compromisso, Rogério. Isso é um compromisso. Eu vou deixar de fazer 1 quilômetro de asfalto se necessário, mas não vou deixar nenhuma criança fora da creche. Esse é um compromisso que nós estamos assumindo aqui. Ok. Quanto à implantação de escolas de tempo integral, também uma das principais bandeiras na educação do Partido Democrático Trabalhista. Qual é o seu entendimento com relação a isso? Hoje nós temos uma escola de tempo integral funcionando a pleno em Bento Gonçalves. É possível a gente ampliar essa questão e, em ampliando com a estrutura existente, a gente não vai deixar criar um novo déficit de vagas nas outras séries da educação? E outra questão ligada a isso, enquanto não se implanta uma escola de tempo integral, é possível ampliar as atividades de contraturno escolar? Muito bem, Rogério, ouvintes, internautas. Nós temos que construir, sim, estruturas físicas, escolas de turno integral. Isso é necessário para a estrutura. Isso é muito necessário, que nós temos que ampliar as escolas e darmos condições para os alunos, para os professores, para termos o turno integral. Mas o contraturno, hoje, nós temos que viabilizar eles com parcerias. Com parceria com entidades, com salões comunitários próximos às escolas, com ginásios, enfim. Nós temos que ter a boa vontade e uma gestão realmente vontade que seja prioridade a educação. E nós vamos fazer isso com muita responsabilidade, porque entendemos que a transformação da nossa sociedade passa pela educação. Então nós vamos fazer isso. É possível a gente entender que essas atividades de contraturno elas sejam direcionadas principalmente para as escolas que estão localizadas em regiões de vulnerabilidade da cidade, que muitas vezes não são atendidas por ações estruturantes para minimizar a violência, que é um dos principais fatores que assolam essas comunidades e essas crianças em risco. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? Exemplo, Rogério e ouvintes, o SEACRE do bairro municipal está parado há 5 anos. Está parado, uma obra parada lá.
Não pode acontecer isso. Desperdício de dinheiro público. Tem que finalizar a obra. Tem que finalizar a obra. Isso é prioridade no nosso governo. Aí não se pode ir lá nós darmos um contraturno com outras atividades, com parcerias. Enfim, nós temos que ter, como eu falei, boa vontade para fazer e elegermos prioridades. E a educação é prioridade. O contraturno escolar é uma necessidade. As nossas crianças têm que estar na sala de aula. Nossas crianças têm que estar num contraturno, têm que estar em atividades físicas, dança, jogos, praticando esportes. Isso se faz de diversas maneiras, fazendo parcerias principalmente. Porque não se faz, nós não somos donos da verdade de vir aqui ter a fórmula mágica. Mas nós temos que construir, e Bento Gonçalves, os nossos empresários também são parceiros de ajudar em todos os sentidos. Isso que nós queremos fazer, uma administração, Rogério, aberta com a comunidade, construindo junto para nós, que o interesse maior sim seja a nossa população. Eu falei nessa questão porque o entorno dessas escolas, principalmente nessas regiões de maior vulnerabilidade social, ele tem uma fraca segurança nesse entorno da escola. Hoje em dia a gente recebe notícias todos os dias de assaltos, de violência nos entornos da escola, muitas vezes dentro das escolas, né? Muitas vezes até contra os professores ou entre os alunos entrando armados nas escolas. O que fazer para evitar que isso aconteça? O que fazer para dar segurança aos pais que vão levar os filhos, aos adolescentes e crianças que vão à escola, nos entornos das escolas? Nesse sentido, o senhor imagina que ampliar o policiamento comunitário ou criar uma guarda municipal que possa atuar nesse sentido? Rogério Vintes, nós não podemos renovar promessas. Nós entendemos, Bento Gonçalves tem mais de 40 escolas de ensino fundamental, especial, de turno integral, de educação infantil. Se nós prometermos que nós vamos colocar um guarda por escola, não temos condições. Nós temos que ser realistas. O que nós podemos fazer é incentivar os policiais que estão aqui. Nós temos que fazer uma gestão séria, nós temos que incentivar os policiais que estão hoje aqui, dando condições para eles trabalhar. Nós temos que fazer o repasse em dia do auxílio moradia, por uma lei específica, como faz Carlos Barbosa, para repassar em dia os salários. Porque veja a dificuldade hoje dos policiais, eles recebem o salário do governo do estado parcelado e o auxílio moradia muitas vezes está atrasado. Nós temos a patrulha escolar. A patrulha escolar é um bom projeto, nós temos que incentivar isso, darmos condições para a patrulha escolar, ela pode cuidar de todas as escolas. A professora, vendo um risco, chama a patrulha escolar e isso pode resolver o problema. Então são diversas ações em conjunto que nós temos que fazer para realmente darmos segurança para nós crianças. Eu tenho, a minha esposa está grávida, de 6 meses, estou esperando meu primeiro filho, o Enzo, e me preocupa muito a questão da segurança, como a questão da educação e da saúde, mas a questão da segurança, eu quero deixar uma cidade, deixar um legado, deixar uma cidade que seja um exemplo realmente para o meu filho, Rogério. E isso nós podemos fazer, começando a fazer o simples, darmos condições para os policiais trabalharem. Nós, no nosso governo, vamos criar a Secretaria da Segurança Pública, que integre todos os órgãos de segurança, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, os órgãos de segurança integrados, que possamos juntos sentar uma mesa e acharmos as soluções. E o poder público ser o gestor desses recursos, o poder público fazer realmente a gestão séria, transparente, junto com a comunidade. Qual é a vantagem da criação de uma estrutura como uma secretaria? O senhor não vai apenas burocratizar esse debate que pode ser mais direto devido à necessidade? Nós temos que pensar que uma Secretaria de Segurança enxuta, comprometida com a comunidade, ouvindo os setores realmente que precisam estar junto conosco, que são Brigada Militar, são Corpo de Bombeiros, são a Polícia Civil, o Concepro, enfim. Eu acho que não burocratiza, não. Nós vamos, sim, darmos mais condições, Rogério, para que realmente as pessoas sejam atendidas. Nós centralizarmos um orçamento, nós podemos fazer campanhas também. Vai nos auxiliar muito. A criação da Secretaria da Segurança é uma forma de nós integrarmos os órgãos para nos dar mais efetividade realmente para a nossa segurança no município. O senhor falou sobre pagar em dia o auxílio moradia. Bom, hoje a gente vê que o policiamento comunitário ele praticamente inexiste na cidade. Na verdade, foram criados núcleos que hoje não trabalham como policiamento comunitário, muito por conta da defasagem do número de policiais na cidade. Eles precisam estar efetivamente no policiamento ostensivo, né? Como fazer para resgatar isso? Claro que a indicação de policiais não é uma prerrogativa do município, longe disso. Mas ontem, por exemplo, nós tivemos
no Centro da Indústria e Comércio o lançamento de uma campanha que visa arrecadar recursos para melhorar as forças de segurança e também para possibilitar que Bento seja atrativo para a formação de policiais e que esses policiais fiquem aqui em Bento Gonçalves. De que maneira o poder público pode se inserir positivamente como nessa campanha, por exemplo, para auxiliar o Concepro? Hoje, desculpe, candidato, nós temos apenas os 21% da área azul, do que se arrecada com estacionamento rotativo, sendo encaminhado diretamente para o auxílio moradia desses policiais que hoje não estão no policiamento comunitário. Como ampliar essa participação do município? A questão dos policiais, nós sabemos também que é uma questão política. Nós precisamos que venham mais policiais para Bento Gonçalves. Nós darmos condições aqui em Bento Gonçalves, nós sabemos que o custo de vida aqui no nosso município é maior que muitos outros municípios. Nós temos que dar condições para que eles venham para cá. E nós temos que ter força política para que eles venham mais policiais para Bento Gonçalves. Aí, Rogério, eu quero entrar num outro tema, a questão da força política. Nós precisamos de representatividade a nível estadual e a nível federal. E quem que tem que dar o exemplo disso é o prefeito que assumir 1º de janeiro. Eu quero aqui me comprometer com os ouvintes, com a comunidade, com os moradores de Bento Gonçalves. Nós, assumindo a prefeitura a partir de 1º de janeiro, o nosso partido, o PDT, nós vamos reunir as classes empresariais, nós vamos reunir as entidades, a imprensa, para dizer o seguinte: o PDT vai estar na prefeitura, o povo vai estar na prefeitura, nós vamos abrir mão de uma candidatura nossa, como os outros partidos não fizeram. O prefeito tem que dar o exemplo. Quem está no poder tem que dar o exemplo para nós termos representatividade. Para essas horas, nós podemos ir a Porto Alegre, sentar com o governador, nós temos o nosso deputado estadual que nos acompanhe, nós temos o deputado federal em Brasília, que nos dê recursos, que nos mande recursos. Porque os recursos não estão todos no município. Temos recursos no governo do estado e temos recursos no governo federal. Então nós temos que ter também muita força política e que venha mais policiais para Bento Gonçalves e nós darmos condições de trabalho para que eles possam cuidar das pessoas. Candidato, o senhor não falou sobre o seu entendimento sobre a Guarda Municipal. O senhor pretende... Nós temos uma legislação aprovada já há anos e que não foi implantada efetivamente, não foi criada a Guarda Municipal. O senhor pretende criar a Guarda Municipal num eventual governo de Evandro Esperança? A Guarda Municipal, com a criação da Secretaria de Segurança Pública, nós vamos sentar com todos os atores juntos para nós avaliarmos. Nós temos que ter consciência do custo da Guarda Municipal. Claro que nós gostaríamos, mas temos que deixar bem claro que a Guarda Municipal é uma guarda que vai cuidar do patrimônio público, é uma guarda que vai nos dar muitos custos realmente para a nossa Prefeitura Municipal, mas a questão da segurança é uma questão para amanhã, Rogério. Não é uma questão que até nós implantarmos a Guarda Municipal, nós licitarmos, nós fazemos um concurso, isso demora muito tempo. Muito tempo. Nós precisamos atacar a questão da segurança amanhã, quando nós assumirmos a prefeitura. E isso se faz como? Fazendo o básico. Incentivando os policiais que venham para Bento Gonçalves, dando atenção para eles. Muitas vezes aqui nós vemos a Polícia Civil que não tem papel para fazer uma ocorrência. Isso não pode acontecer. Nós não podemos sonharmos, porque vamos ter nesta campanha, e vemos muito, a renovação de promessas. Nós vemos aí, prometeram há 4 anos atrás que iam implantar a Guarda Municipal. E agora é a renovação de promessas. Estão prometendo que vão de novo implantar a Guarda Municipal. Nós temos que ter muita calma. Vamos prometer aquilo que nós vamos poder cumprir. É importante? Claro que é de extrema importância, mas temos que ver os recursos. Nós temos que fazer uma gestão séria, realmente comprometida com a comunidade e falando a verdade. Da onde sairão esses recursos para incentivar esse trabalho? O senhor disse que muitas vezes a polícia não tem nem papel. Pois como é que a prefeitura vai comprar papel para a polícia, candidato? Mas isso é muito simples. É uma questão simples de parceria. Às vezes é sentar à mesa, até com o setor empresarial, como agora um belo exemplo que o SIC fez, junto com o Concepro, que vão arrecadar valores. Então a prefeitura pode ceder numa área, e os empresários, o setor empresarial, enfim, ceder de uma outra área, nós fazendo parcerias. Às vezes não é o dinheiro público, é darmos condições. De sentarmos à mesa para nós resolvermos o problema. Os recursos existem. Nós temos que deslocar, de repente, de uma área para uma outra área. Mas nós temos que atacar o problema da segurança, que é um problema de todos nós, de todo dia que nós saímos da casa e nós estamos assustados. Então, é o seguinte, uma gestão séria, uma gestão transparente, sentando realmente com os atores responsáveis para resolver o problema.
Com relação ao presídio estadual em Bento Gonçalves, ao novo presídio, que a gente tem um projeto também há algum tempo, já havia a disponibilidade de recursos do governo federal, esses recursos tiveram que ser devolvidos, foram perdidos. Qual o seu entendimento? O senhor pretende manter essa negociação com o Estado de permuta de áreas com a iniciativa privada para poder construir esse presídio? E outra questão, o senhor pretende manter o local do presídio na linha Palmeira? A questão do presídio é muito complexa. O que nós precisamos é construir o presídio e tirá-lo do centro da cidade. Pronto, ponto. Vamos sentar à mesa, vamos sentar com os atores que realmente possam nos ajudar e nós resolvermos o problema. O que nós não podemos é protelar. Isso vem há muito tempo, é só renovação de promessas. Nós temos que resolver o problema, e o problema do presídio no centro da cidade não pode estar no local que está. Nós vamos dar andamento, sim, e nós vamos cobrar do governo do estado a construção. E a prefeitura municipal não pode se eximir da responsabilidade de estar junto, porque o problema é nosso aqui, o presídio está em Bento Gonçalves. Nós vamos, sim, dar continuidade aos projetos, e nós vamos cobrar do governo do estado a construção e que se tire o presídio do centro da cidade, que isso é uma vergonha para o nosso município. Quanto ao local, o senhor pretende reabrir esse debate? Sempre se decide em coletividade. Nós não podemos prejudicar ninguém. Está decidido, candidato? Mas nós temos que reabrir, sim, podemos reabrir o debate, certo? Porque não se pode prejudicar nem A, nem B, nem C. Tem que sempre ser uma decisão que seja da coletividade, independente. Nós não podemos nós prejudicarmos setores. Então, se temos que reabrir o debate, vamos reabrir o debate. O que não pode acontecer é o presídio estar no centro da cidade. Isso não pode. Nós temos que deslocar ele para uma outra região, que a região nos receba, que queira receber o presídio também. E nós temos que viabilizar isso. Isso é um dever da prefeitura. O senhor acredita que tem outras áreas que podem receber? Tem outras áreas que podem receber, com certeza. Então o senhor acredita que linha Palmeira não é o lugar ideal? Nós temos que conversar com os moradores. Nós não podemos colocar o presídio onde os moradores não querem que vá um presídio. Nós temos que viabilizar uma área que seja de entendimento de todos. E existem áreas em Bento Gonçalves. Nós vamos sentar com os moradores daquela região se aceita realmente o presídio. Nós não podemos chegar lá e dizer vamos fazer o presídio aqui, se a comunidade não quiser. Temos que fazer isso com sempre o benefício, Rogério, da coletividade. Não podemos prejudicar ninguém numa administração. Candidato, isso não é um retrocesso à medida que a gente já passou por uma discussão forte sobre isso, boicote com relação a essa decisão, e agora o terreno lá já é da prefeitura, já está cedido para esse fim. Não seria um retrocesso retomar essa discussão? Não, mas temos que retomar a discussão e fazer. Porque essa discussão está lá, mas não fizeram nada até hoje. É só renovação de promessas. Nós temos que ser ágeis, nós temos que sim decidir com cautela, mas temos que decidir. Decidiram fazer lá, mas não fizeram nada. Então nós temos que decidir sim, abrir o diálogo, o entendimento, que seja um local que todo mundo possa realmente nós chegarmos a um denominador comum, mas, Rogério, certo, temos que fazer. É muito fácil nós definirmos o local, mas não fizeram nada. Até hoje não fizeram nada. Nós temos que fazer. Candidato, o senhor falou na criação da Secretaria da Segurança Pública. Eu gostaria de saber, na sua administração, numa eventual administração de Evandro Esperança, o número de secretarias que nós temos hoje é o ideal? Como é que o senhor encara o tamanho da máquina pública? O senhor pretende reduzir o número de CCs? E outra questão, qual a sua política com relação às terceirizações do trabalho? Veja bem, reduzir secretarias não é reduzir cargos. Nós vamos reduzir cargos de confiança. Nós vamos reduzir CCs. Porque é muito fácil, Rogério, dizer vou reduzir secretarias. Tá, mas qual é a secretaria que nós vamos tirar? A Secretaria da Cultura? Foi criada? Não podemos. Secretaria do Esporte? Desenvolvimento Econômico? Saúde? Educação? O que nós temos que fazer é reduzir CCs, cargos de confiança, e nós podemos fazer isso, porque a nossa aliança é com o povo de Bento Gonçalves. Nós não temos 9 partidos, não temos 7 partidos, nós não temos, como dizia o Brizola, interesses de grupos, nós temos comprometimento com a população de Bento Gonçalves. No nosso governo, sim, vamos reduzir drasticamente os cargos de confiança. Os cargos de confiança. O que seria drasticamente? Drasticamente, nós vamos aproveitar muitos funcionários de carreira nos primeiros escalões do governo. Nós temos que valorizar o funcionário público. E o funcionário público hoje, em Bento Gonçalves, da região da Serra Gaúcha, é o que menos recebe, Rogério. É o que menos recebe. E nós temos pessoas muito qualificadas. E nós temos o exemplo disso, quando nós administramos Bento Gonçalves com o prefeito Fortunato Lizardo lá em 92, a valorização que nós dávamos para o funcionário público. Foi um grande prefeito para o funcionário público. Até hoje nós andamos por Bento Gonçalves e as pessoas nos dizem, olha,
foi a melhor administração para o funcionalismo público, porque ele valorizava o funcionário público. Na nossa administração, o funcionário público vai ser nosso parceiro para estarmos juntos, realmente trabalhando para o município. Por que eu vou colocar um CC, um cargo de confiança? Que ele vai sair comigo aqui de 4 anos. Se eu tenho um cargo qualificado, um funcionário público qualificado, que pode agora já ter saber da matéria, saber realmente na sua área de atuação o que precisa ser feito, por que eu vou colocar um CC? O senhor trabalha com um número para essa redução? Ou um percentual? Drasticamente. Isso bom dizer drasticamente, porque nós vamos aproveitar 50%, a maioria. 70%. Nós não sabemos quantos cargos de confiança tem em Bento Gonçalves. Na verdade, não se sabe quantos cargos de confiança que tem no município. Certamente não se sabe quantos cargos de confiança que tem no município de Bento Gonçalves. Nós vamos reduzir drasticamente. Isso sim, podem ter certeza. O senhor fala em valorização dos servidores. O senhor pretende manter, então, a política da trimestralidade, é o que a gente imagina? É uma boa política. O que está bom a gente tem que manter. É uma boa política. Com relação ao concurso público, o senhor pretende fazer concurso público e contratar servidores na sua gestão? Concurso público sério. Temos que fazer concursos públicos sérios para a administração pública. Isso é muito importante. Nós precisamos que pessoas qualificadas nos ajudem a administrar o município. E via concurso público sério é a melhor maneira de nós realmente contratarmos pessoas para nos ajudar a governar. Nós temos, Rogério, que incentivar os nossos funcionários públicos. Nossos funcionários públicos do nosso governo vão ser valorizados. Nós vamos implementar o plano de carreira todos os funcionários públicos, e há 12 anos que está sendo implementado. É uma vergonha isso em Bento Gonçalves, porque eu entendo que o funcionário público é a maior engrenagem da prefeitura. É aquele que vai abrir a porta, é aquele que fecha a porta da prefeitura. Nós passamos, eu vou ser prefeito a partir de 1º de janeiro, se a população nos der essa alegria de nós administrar Bento Gonçalves. Mas o funcionário público, ele está há quantos anos? Ele conhece a máquina pública, enquanto com o cargo de confiança ele entra junto com o governante e sai. E muitas vezes sai antes, e nessas últimas administrações sai na metade, pelas indicações. E nós não temos esse problema, Rogério. Isso não pode ser também, como o senhor lida com isso positivamente, o fato de ter apenas 2 partidos na coligação, não é um problema no sentido de ter quadros efetivos, quadros com qualificação adequada para os cargos da administração, e também como compor uma base de apoio efetiva na Câmara de Vereadores com apenas 2 partidos, um deles, vamos combinar, sem expressão eleitoral? Olha, eu entendo, nós temos grandes profissionais no nosso partido. Mas uma administração, eu vou ser prefeito, seus eleitores, no dia 2 de outubro, votarem em nós, e vão votar no PDT, no projeto da renovação, projeto não da renovação de promessas como das outras candidaturas, mas um projeto também de renovação transparente, de renovação para a comunidade de Bento Gonçalves. Nós sim, Rogério, nós sim vamos ter pessoas qualificadas para trabalhar conosco, independente de partidos políticos. Com muito orgulho eu sou do PDT, Partido de Brizola, Partido Democrático Trabalhista Brasileiro, que muito nos orgulha. Nosso partido não tem um deputado envolvido no Lava Jato. 2 partidos aí, candidato? Não, mas é o PDT, com muito orgulho. Que é oriundo do PTB, de Getúlio Vargas, mas é o nosso PDT, Partido Democrático Trabalhista. Nós vamos sim administrar com pessoas de outros partidos se for necessário. Nosso partido, a partir de 1º de janeiro, tem que ser Bento Gonçalves. Nós temos quadros qualificados no PDT. Temos sim, tem muitos quadros qualificados, mas temos que buscar também na sociedade em geral, independente de cores partidárias. É assim que se constrói uma administração. Nós vamos fazer uma administração aberta, que contemple a comunidade, porque eu não tenho compromisso com ninguém a não ser com a comunidade de Bento Gonçalves. E quero lhe dizer, Rogério, desde a construção da outra candidatura do companheiro Juarez Piva, foi por opção. Não foi porque ninguém quis vir com o PDT. Foi por opção. Porque quando sentávamos à mesa para nós falarmos do plano de governo para Bento Gonçalves, eles nos diziam quantas secretarias quer o PDT, quantos cargos quer o PDT. Não é que nós estamos sozinhos por opção. Estamos com o PROS porque não nos pediu nada. Enquanto que os outros partidos negociam cargos e secretarias e fazem conchavos antes da eleição. Nós não somos um partido de conchavos. Nós vamos voltar a essa questão. Estamos encerrando o primeiro bloco dessa entrevista com o candidato Evandro Esperanza. A gente volta, convidamos você para ficar conosco. 2 minutos, pai bola, a gente volta com o Evandro Esperanza.
Estamos de volta. Sejam bem-vindos para o segundo e último bloco dessa entrevista, que a gente ouve as propostas do candidato do PDT, da coligação Bento para Todos, Evandro Esperanza, para governar Bento Gonçalves a partir de 1º de janeiro de 2017. Candidato, uma das principais demandas da população de Bento Gonçalves na área da saúde é, inevitavelmente, a construção de um hospital público. O senhor pretende continuar com o projeto que hoje está em execução? De que maneira? No seu entendimento, que áreas de atendimento devem ser priorizadas? Ele vai fazer baixa e média complexidade ou alta complexidade concorrendo com o hospital filantrópico da cidade? Como manter o hospital garantindo o funcionamento adequado, arcando com os custos com equipes médicas e equipamentos? Primeiramente, Rogério, questão da saúde, nós temos que dar atendimento para a população. Você anda pelos bairros, pelo interior, pelos bairros mais necessitados, e o que as pessoas clamam é de atendimento. Você chega no posto de saúde, não tem médico para atendimento. Não temos consultas, não temos exames, temos poucas cirurgias eletivas atrasadas. Então, no nosso governo, Rogério, nós vamos querer, primeiramente, nós não podemos pensar que estruturas físicas resolvem o problema. Uma estrutura física, ela não vai tirar uma dor de barriga de uma criança. Candidato, o hospital público não é apenas uma estrutura física, é todo um atendimento vinculado a esse atendimento hospitalar. Nós vamos chegar a isso que o senhor quer falar agora. Eu gostaria que o senhor respeitasse a nossa pauta e falasse sobre a implantação do hospital público. Ela é uma prioridade para o senhor vai fazer, de que maneira, todas essas questões, como financiá-lo? Prioridade, primeiramente, vou lhe dizer, é o atendimento. Claro, do hospital, nós vimos ontem o candidato do governo, o candidato César Gabardo, que é candidato do governo também, nos dizendo que tinha 5 milhões parados realmente para a construção do hospital. Um governo deles, governo PMDB, governo PP, governo que a última campanha foi Pazinho e Gabardo, governo deles. Estão renovando promessa, agora eles vão efetivar o hospital público, mas não fizeram em 4 anos. Isso nos deixa indignados, isso a população está indignada na rua, isso os moradores estão indignados. E no seu plano de governo? Você tem os 5 milhões, nós vamos dar andamento. Por que não deram andamento? Claro que nós vamos dar andamento para o hospital. Mas primeiramente nós temos que fazer o básico, nós temos que atender as pessoas. Um hospital não se constrói do dia para a noite. Primeiramente nós temos que dar atendimento, nós temos que zerar a fila de cirurgias. Segundo números, tem mais de 3 mil pessoas precisando de cirurgias de catarata. Nós temos muitas pessoas precisando de atendimento. O hospital público não é uma prioridade, pelo menos para o primeiro ano do seu governo. Não é que não seja prioridade, claro que é prioridade, mas nós não temos recursos agora. Porque não fizeram. É muito fácil dizer, nós vamos efetivar o hospital público, claro, é um sonho, vamos fazer. Mas primeiramente vamos atender as pessoas, gente. Não vamos enganar a população, as pessoas precisam de atendimento. As mães precisam chegar no posto de saúde e serem atendidas. Nós precisamos, Rogério, fazer o básico, fazer o simples. Propostas mirabolantes, o povo está cansado. Exato, me parece que o tema hospital público é um tabu dentro do PDT? Não é que seja um tabu, nós temos que ter responsabilidade. Rogério, nós vamos fazer um governo de responsabilidade. Eu não saio de casa de manhã, deixo lá minha esposa com 6 meses de gravidez para vir mentir para a população de Bento Gonçalves. Nós vamos prometer aquilo que nós podemos fazer. Então o senhor está dizendo que é impossível fazer o hospital nessa próxima gestão? Não é impossível fazer, mas a prioridade agora é atender as pessoas. Primeiramente vamos atender as pessoas. Ok, candidato, vamos a isso então. A necessidade de qualificação das UBSs é importantíssima, descentralização dos serviços de saúde, levando a estratégia de saúde da família, o programa de saúde da família para as periferias, onde ela ainda não atinge, e para muitas localidades do interior. Bom, nós temos bairros quase centrais da cidade que ainda recebem o ônibus amarelo da unidade móvel de saúde. Como é que o senhor imagina suprir essas carências e chegar mais longe com esse atendimento que é tão importante para o senhor? O importante é nós termos, quando chega num posto de saúde, nós temos um médico que atenda as pessoas, especializado, que atenda as pessoas. Nós não podemos chegar num posto de saúde e termos lá 8 fichas para atendimento. Não pode acontecer isso. Se eu sou o 9º a ser atendido, se eu sou o 10º, como é que faz? Nós temos que atender a pessoa. Desde as 5 horas da manhã, desde as 4 horas da manhã. Isso não pode. Na chuva. Deixa de trabalhar, vai lá pegar a ficha para ficar até as 10 horas da manhã. Nós temos que ter, primeiramente, nós temos que fazer um agendamento que funcione. Um agendamento que funcione, integrado. Não presencial, candidato? Não presencial, não precisa ser presencial, um agendamento que funcione por telefone, que funcione realmente
para atender as pessoas. As pessoas clamam por atendimento, Rogério. Não precisam, muitas vezes as pessoas não pedem, bom, claro, nós queremos o posto de saúde aqui no nosso bairro, que é muito importante, claro que queremos, mas nós queremos ir chegar. Estava ontem à noite no bairro Zate, aquela comunidade. Lá a demanda também é um posto de saúde. Inaugura no próximo sábado. No posto no bairro Zate. Mas o que eles procuram é atendimento. Eles dizem, olha, nós chegamos, quando nós vamos no atendimento no bairro Ouro Verde, mas nós demoramos muito para ser atendidos, não somos atendidos. Então as pessoas querem é atendimento. Nós precisamos atender as pessoas com mais cirurgias, com consultas, fazermos realmente o básico, fazer o simples. Não podemos inventar moda, vamos fazer o simples. Para isso nós precisamos de médicos, né? O senhor pretende contratar médicos e como contratá-los por concurso público? Hoje a gente vive um sistema de terceirização em que, na verdade, o contrato com a Fundação Araucária, que é quem presta esse serviço, é uma verdadeira caixa preta. A gente não sabe em que termos está determinado o número de médicos, o número de atendimentos ou até o número de horas que precisam ser prestadas por esse profissional. Como resolver essa situação? Contratação de médicos, primeiramente, por concurso público. Concurso público sério. Já no primeiro ano do seu governo? Já no primeiro ano do governo, por concurso público sério. E contratação via prefeitura, não via fundação. Você paga uma fortuna, é uma caixa preta. Como prefeitura... fazer isso? Já foi apontado certa vez pelo Tribunal de Contas. Mas olha, nós precisamos dar atendimento. Eu nunca vi fazer o bem um apontamento desse. Nós temos que contratar via prefeitura para economizar recursos. É possível fazer isso legalmente, candidato? Vamos viabilizar que seja legalmente. Vamos viabilizar para economizar recursos. Eu não vejo nenhuma instituição que condene alguém que faça o melhor para a população economizando recursos. E nós vemos que, com concurso público e contratando via direto a prefeitura... Candidato, o governo, a administração pública, ela é diferente da iniciativa privada exatamente por isso. Enquanto a iniciativa privada pode fazer tudo que a lei não diz que não pode fazer, na administração pública é exatamente o contrário. O prefeito só pode fazer o que determina a lei. Mas a lei determina sempre fazer o bem e eleger prioridades. Nós temos que fazer isso. Nós vamos viabilizar e trabalhar sim dentro da lei, mas temos que viabilizar para fazer as coisas certas e fazer andar a prefeitura. O senhor não pretende renovar o contrato com a Fundação Araucária? Nós vamos avaliar muito bem. Nós vamos avaliar muito bem para fazer uma economia. Nesses valores que estão hoje, nós não vamos renovar com a Fundação Araucária. Há uma outra questão que a contratação de médicos por concurso público sempre pareceu difícil para os municípios no interior do estado por conta dos ganhos, né, e de não poder oferecer um ganho adequado para esse médico. O senhor acha que o município de Bento Gonçalves pode concorrer nesse sentido, contratando médicos de carreira? Pode sim. Nós podemos pagar bem os nossos médicos. Porque se foram muitos médicos no Brasil inteiro e nós temos uma cidade hoje que muitas pessoas querem vir para Bento Gonçalves. Nós temos uma cidade maravilhosa. Aqui é lugar para morar que quantas pessoas não gostariam de morar aqui. Então se foram médicos em todo o Brasil. Por que não querem vir? Querem vir sim para Bento Gonçalves. Nós darmos realmente um salário digno, um salário compatível, não estratosférico. Um salário compatível, eles vão vir para Bento Gonçalves sim. Vão vir para Bento Gonçalves, que aqui é um lugar muito bom para se morar. Ok, esses médicos estariam lotados principalmente nas UBS para o atendimento direto à população. Um outro problema que a gente enfrenta hoje é a carência em especialidades médicas. O senhor falou, gera demora no atendimento para consultar e acaba lotando os hospitais, né? Acaba os atendimentos indo mais para os hospitais. Outra questão ainda são os exames de média e alta complexidade, que atrasam, há filas muito grandes, e principalmente nas cirurgias eletivas. Como cobrir essa carência? Como ampliar a satisfação dessa demanda, candidato? Nós temos um projeto, eu vou te citar um exemplo aqui, Rogério, de Carlos Barbosa, que visitamos lá, meu amigo prefeito Xavier. Lá eles têm a Clínica do Homem. A Clínica do Homem. E eu falo isso com propriedade porque meu pai faleceu de câncer de próstata. Especialidades. Lá eles têm a Clínica do Homem, com um urologista. Uma das vezes que mais mata o homem hoje. Mais mata o homem, é verdade. Lá eles têm uma clínica do homem e nós vamos implantar no nosso governo. Específica, clínica do homem para tratar realmente preventivamente. Com médicos proctologistas. Isso, médicos qualificados. Urologistas. Certo? Que faça lá com agendamento. Tudo gratuito, realmente, pelo SUS, com agendamento, para a prevenção. Esse é um exemplo. E este aqui, em Carlos Barbosa, nosso prefeito Xavier, lá prefeito do PDT, que muita gente se espelha na administração que ele faz lá na cidade de Carlos Barbosa. Então, podemos fazer isso. Com muita responsabilidade, a Clínica do Homem, nós vamos efetivar ela no nosso primeiro ano de governo.
para que possamos realmente dar atendimento. Eu sei que perdi meu pai de câncer de próstata e sei da dificuldade da prevenção. Não há outras prioridades nessa questão das especialidades médicas, candidato, à medida em que outras doenças, como o câncer de pulmão, por exemplo, mata mais o homem do que o câncer de próstata hoje? Na realidade, todas as doenças são prioridades. No coração, por exemplo, exato. Também, todos são prioridades. Então, o centro de especialidades não seria... Também, pode ser feito também o centro de especialidades, mas especificamente a clínica do homem. Depois nós podemos criar o centro de especialidades também, certo? Específico para todas as áreas. Mas é importante fazer, que não fique no papel. E esse é um compromisso que nós queremos assumir com a comunidade de Bento Gonçalves, e nós podemos fazer, porque o nosso compromisso não é de renovação de promessas. Contratando médicos por concurso e utilizando recursos da onde? Recursos... Para equipamentos, para prédio. Como é que funcionaria esse centro da saúde do homem? Eu volto a falar, Rogério. No meu governo, se eu tiver que deixar de fazer 1 quilômetro de asfaltamento para investir em educação, em saúde, nós vamos fazer. A prioridade é educação e saúde. Então nós vamos fazer uma gestão séria, uma gestão com prioridades, e a saúde e a educação são prioridades. Então os recursos, nós fazemos uma gestão séria desde o funcionário apagar uma luz. Desde apagar uma luz nós vamos economizar. Nós podemos imaginar com isso que um eventual governo de Evandro Esperança, a população não pode esperar grandes obras de arte na mobilidade urbana. Obras de arte que eu digo para o nosso povo entender, são viadutos, são túneis, essas obras que muito se fala, o senhor diz que são promessas, que são renovadas, obras que a gente ouve muito falar em Bento Gonçalves, que são efetivamente necessárias, mas que nunca saem do papel. No seu governo também elas não serão elencadas. Nós não sabemos. Porque o senhor diz que se precisar tirar um quilômetro de asfalto, o senhor vai colocar para a saúde, para a educação, o senhor vai fazer. Veja bem como é que é fácil vir aqui e nós fazermos promessas e não cumprir. Na outra eleição, quando concorri juntamente com o companheiro Piva, a candidatura Pazinha e Gabardo prometeu túneis e viadutos. Túneis e viadutos. Não cumpriram. E estão se apresentando, devem renovar de novo promessas. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter responsabilidade com a nossa população de Bento Gonçalves. Nós temos que fazer o básico. As pessoas precisam do simples. O que seria o básico na mobilidade urbana, no sistema viário tão caótico, tão necessário, tão carente de soluções? Incentivo para o transporte público. A passagem de Bento Gonçalves é muito cara, que fique bem claro. Nós pagamos a passagem do valor de Porto Alegre. Nós vamos... Não é o que dizem os empresários, né? O senhor... Mas nosso compromisso... comprar essa briga? Não, eu não vou comprar briga, eu vou fazer o certo. Nosso compromisso com a população, não tenho compromisso com ninguém. Não tenho compromisso com setores empresariais, não tenho compromisso com partidos políticos, não tenho compromisso com conchavos. Meu compromisso, Rogério, é com a população. Eu sempre falo, eu levanto de manhã, deixo a minha esposa grávida lá de 6 meses para fazer algo diferente para o município. Há uma planilha de custos para definir esse valor. Os empresários dizem que essa planilha está defasada. O senhor acredita que isso não condiz com a realidade, candidato? Eu não entendo por que Porto Alegre e Bento têm o mesmo valor de passagem. Lá andam 25, 30 quilômetros, aqui quantos quilômetros andam e é o mesmo valor de passagem. Qual é a planilha de custos? Se as empresas estão tendo prejuízo, que vão embora de Bento. Vamos licitar? Que venham outras empresas para Bento Gonçalves. Preciso licitar, a licitação está, inclusive, pendurada no pincel do Ministério Público. Vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a lei. Se tiver que licitar, nós vamos licitar. Nosso compromisso é com a população. Com relação a essa questão ainda, então, do transporte coletivo, vamos seguir nessa toada. Nós temos uma outra demanda com relação a isso, é a integração das passagens. Hoje a gente tem pessoas que precisam pegar 3 ônibus para ir trabalhar. Muitas pessoas pegam 2 ônibus para ir para o trabalho, 2 ônibus para voltar para o trabalho, pagam 4 passagens por dia. Geralmente, a parte mais carente da população é a que é mais prejudicada por esse sistema. Não está mais que na hora de implantar a integração das passagens, o bilhete único, bilhetagem única. Como fazer isso no seu governo, candidato? Somente tendo como nós compromisso com a população. Não fazendo aliança por interesses, não tendo compromisso com grupos. Nós podemos fazer isso e nós vamos fazer isso. Nós vamos implantar. Na prática, como fazer? Implantar a passagem única. Não podemos nós... chamar as empresas a negociar e dizer, vocês têm tanto tempo para... Com certeza. Vocês têm tanto tempo para fazer isso, não fizer isso, nós vamos licitar ou está fora. O senhor promete isso para o seu primeiro semestre de governo? Prometo isso para o primeiro semestre do governo, porque nós temos o compromisso, volto a dizer, com a população de Bento Gonçalves. E isso é uma questão, imagina, Rogério, são R$ 3,40. Você sai do bairro
São Roque, você vai ao Botafogo, você paga 2 passagens. Por dia, R$3,40 vezes, se for 20 dias, é R$70. R$70 é um rancho. R$70 é um belo rancho, para a comunidade, para a pessoa, para a família, para orçamento, para familiar. E isso vai para uma pessoa, para uma empresa ou para 2 empresas. E se nós viabilizarmos isso, quantos R$70 nós economizamos nas famílias de Bento Gonçalves? As empresas de ônibus, se tem prejuízo, que vão embora Os de mais Bento. carentes pagam 140. Porque pegam 2 ônibus. Pegam 2 ônibus. Se as empresas estão no prejuízo, não trabalhem aqui. Nós não queremos que ninguém trabalhe com prejuízo. Ok, com relação então a um tema mais ameno ainda ligado ao transporte coletivo, é como ampliar esse sistema, como ampliar o número de linhas, como ampliar o número de ônibus que fazem a mesma linha, questões que nós sentimos aqui trabalhando em rádio, a gente ouve todo dia reclamações da população. A gente imagina, e conversando com os empresários do setor, que uma das dificuldades para se investir ainda mais no transporte coletivo, na qualificação do transporte coletivo, é exatamente esse impedimento da certeza, da segurança do negócio, da segurança da concessão, que hoje é juridicamente precário. É como o Ministério Público chama o contrato seguidamente renovado que compõe a concessão com as 2 empresas que trabalham em Bento. Como resolver esse impasse? Nós, vamos deixar bem claro, nós não queremos mandar as empresas embora. Nós temos que sentar com as empresas, nós levarmos as demandas. Não podemos nós irmos lá para o KM2 e o ônibus passar às 6 horas da manhã. Uma linha de ônibus. Às 6 horas da manhã, o morador tem que sair às 6 horas da manhã e volta só à noite. Por que só uma linha de ônibus? Nós temos que viabilizar linhas de ônibus aos bairros, para o interior. Nós vamos sentar com as empresas de ônibus. A nossa proposta é essa. Vocês têm como conversar conosco? Têm como atender a demanda do nosso município? Temos, sim, temos. Então nós vamos sentar e vamos equacionar e vamos resolver o problema. Se não tem, nós vamos licitar, ou se não, é o seguinte, que venham novas empresas para Bento Gonçalves. Não tem problema nenhum. Zero uma licitação. Temos que começar do zero, porque o nosso compromisso é com o morador de Bento Gonçalves. Ok. Bom, ainda a questão do sistema viário, o senhor disse que não se pode esperar promessas vãs com túneis, viadutos, etc. O que o senhor chamou de promessas vãs, né? Pelo que eu entendi. Mas é preciso, o senhor sabe que o sistema viário de Bento Gonçalves, ele é um gargalo, é um funil, cada vez mais, com mais gargalos, né? Cada vez com mais líquido passando, digamos, e a boca cada vez menor desse funil. Como é que a gente pode resolver isso? Sincronização das sinaleiras, implantação de novos sistemas binários, o senhor acredita nas rótulas, asfaltamento de ruas por dentro dos bairros para eliminar essa necessidade de passar sempre pelas principais? Como fazer? Outra questão, como fazer as ligações tão necessárias norte-sul, leste-oeste, sem passar pelo centro da cidade? Nós temos o projeto da construção, por exemplo, do centro administrativo. Nós achamos que é viável a construção do centro administrativo. Nós também, construindo o centro administrativo, nós descentralizamos muitas secretarias que estão espalhadas pela cidade. No lugar onde hoje tem o projeto, ali no estádio municipal? Bom projeto, pode ser. É um bom projeto e nesse local eu acho que deva ser construído. Aí nós tiramos a circulação de muitos carros do centro da cidade. Então são essas situações que nós, implantando realmente uma gestão séria, uma gestão transparente, comprometida com a comunidade, nós podemos fazer. Mas o senhor acredita que é preciso mexer nas vias? Precisamos mexer nas vias, mas nós temos que ver os recursos. Nós temos que fazer um estudo sério realmente com os profissionais, porque nós não somos os donos da verdade, Rogério. Nós não somos os donos da verdade. Nós temos que fazer um grande estudo, porque todos os estudos que fizeram não resolveram o problema. Não resolveram o problema. Nós temos que fazer um estudo realmente que resolva o problema. E sem gastos, com poucos gastos. Não podemos prometer perimetrais, túneis e viadutos. Nós não conseguimos, Rogério. Nós não conseguimos ter a primeira entrada de Bento Gonçalves, do bairro Santa Rita. É a estrada de chão. É uma vergonha. Eu sou morador do bairro Santa Rita. É uma vergonha a primeira entrada de Bento que você passa então, 6 meses pela estrada de chão. Isso é mobilidade urbana. Isso pode-se dizer que será uma prioridade? Asfaltar os acessos à cidade, por exemplo? Será prioridade. Os principais acessos ao interior? Será prioridade no nosso governo sempre fazer o básico. E, por exemplo, a entrada da cidade é uma vergonha que está com 6 meses. Precisamos fazer. E falar o seguinte, porque você me deu a oportunidade de falar do asfaltamento no interior. Hoje, das cidades da região, da nossa região aqui, a cidade que menos tem asfaltamento no interior é Bento Gonçalves. E o asfaltamento do interior, eu por ser um agricultor, sou homem do interior, eu sei da dificuldade que é para o escoamento da safra.
Eu sei da dificuldade que é o jovem, que ele poderia ficar no interior, mas ele não vem para a cidade. Ele vem para a cidade porque lá não tem estrada, não tem condições, não temos sinal de internet. Isso. Nós estamos abandonados no nosso interior. Se nós quisermos fazer uma agroindústria no interior, nós não temos as estradas. E nós sabemos, Rogério, que o turista ele vai até onde tem o asfalto. Começou a estrada de chão, ele não vai mais. Então a questão da mobilidade é uma questão ampla. Nós temos que olhar para toda a cidade de Bento Gonçalves. Não serei alguém que vai colocar asfalto em cima de paralelepípedos, enquanto que os produtores, enquanto que os agricultores não têm as estradas intransitáveis. E neste final de semana, eu estive na linha Férrea, na linha de Mari. A situação lá é dramática das estradas. É dramática. Lá até os moradores nos disseram um apelido para o nosso prefeito que não convém nem eu falar aqui. Porque apareceu, prometeu a administração Pazinha e Gabardo, prometeu asfaltamento para aquela região e não cumpriram. E não cumpriram. Isso é muito difícil. Isso desacredita a nossa classe, a classe política. Há recursos para isso, para levar o asfalto ao interior? Mas tem que se começar. Tem que começar com as prioridades. Eu não vou, Rogério, colocar asfalto em cima de paralelepípedos. Não vai prometer quilometragem de asfalto também? Não vamos prometer quilometragem, mas vamos começar a fazer, e vamos fazer sim. Vamos fazer, porque nós temos um bom relacionamento com o nosso senador Lazier Martins, que pode nos destinar emendas, com os deputados federais do PDT, com outros deputados federais que querem ajudar. Seus planos para gerar emprego nesse tempo de crise? Nós vamos criar, em Bento Gonçalves, o Fundo do Empreendedor. Uma linha de crédito de pequenos valores, que o meu amigo deputado Gilmar Sossella fez lá em Tapejara. Pequenos valores, 2 a 5 mil reais. Microcrédito, certo? Que isso possa lá, a dona de casa que quer comprar uma máquina de costura, quer costurar, ela não tem às vezes os 1.000, 2.000, 3.000 reais, a prefeitura vai emprestar 24, 36 meses. Às vezes ela não tem um avalista para conseguir esse empréstimo. Não precisa avalista. Nós acreditamos nas pessoas. Ele tem um bom projeto, vai produzir aqui em Bento Gonçalves, essa pessoa paga, pode ter certeza que essa pessoa paga, sim, vai pagar porque ela vai produzir. Nós estamos dando uma oportunidade. E nós temos o exemplo lá com o prefeito Gilmar Sossella, quando foi prefeito lá em Tapejara, nos disse, não existe inadimplência, muito pouco. Essas pessoas vão pagar porque estão recebendo uma oportunidade realmente para trabalhar e nós vamos fazer isso. Nós vamos disponibilizar para os microempreendedores, microcréditos, para que eles possam desenvolver. Aquela pessoa desempregada não vai precisar, vai pedir emprego, não tem emprego. Mas nós temos a oportunidade para ele trabalhar, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda. E mais tarde pode ser lá um grande empresário, se Deus quiser. E hoje, como manter as empresas que estão no município? A gente sempre ouve, todo ano, a gente estados assediando as empresas para levá-las embora, algumas saindo mesmo de Bento Gonçalves. E outras sem possibilidade de expansão, como é que o senhor vê essa questão para garantir emprego, o que já existe, e gerar novos? Eu entendo, Rogério, que na nossa cidade a maioria dos empresários são tratados como se fossem bandidos. Ele quer ampliar sua empresa, demora muito a liberação, demora muito. Tem que ser ágil, nós temos que fazer a cartilha do empreendedor. Você chega no IPURB, você chega na secretaria, eu quero ampliar minha empresa, o que eu preciso fazer? Você vai fazer a cartilha do empreendedor. Você vai fazer, depois, e a prefeitura vai lá depois e fiscaliza. Não, hoje precisa liberar para depois fazer. Nós temos que inverter a pirâmide. Nós temos aqui empresários sérios, empresários comprometidos com a comunidade. Desburocratizar. Nós temos que agilizar, deixar as pessoas trabalharem. O nosso empresário hoje é tratado como um bandido. Por que isso? Pelos interesses. Como dizia o Brizola, porque existem interesses escusos. E no nosso governo isso não vai ter. Porque nós vamos fazer uma gestão séria. Fazer um ping-pong, Fenavinho, 50 anos no primeiro ano do próximo mandato. A Fenavinho, nós vamos reativar a Fenavinho. A Fenavinho é um cartão postal de Bento Gonçalves. Nós não podemos admitir que não se faça a Fenavinho como festa. A festa do povo de Bento Gonçalves. Para os nossos agricultores, para nossas vinícolas, porque o turista venha a Bento Gonçalves e possa ver realmente as nossas riquezas. E a Fenavinho é o nosso cartão postal. E como fazer? Tem dívidas? Como é que o senhor pode fazer? O senhor pode prometer que em 2017 vai se comemorar os 50 anos da Fenavinho com uma feira? Nós vamos prometer e vamos fazer. E as dívidas do nome Fenavinho? As dívidas, até hoje não se sabe quanto que são as dívidas, mas temos que resolver. O prefeito, quando assume, ele assume o ônus e o bônus. Nós temos que ser bem taxativos, Rogério. Porque não podemos ficar em cima do muro. Eu detesto pessoas que ficam em cima do... O problema está aí, nós temos que resolver. Nós vamos resolver. Quem contratou essas dívidas
Estava no poder, estava fazendo naquele tempo a FenaVinho. Tudo bem, agora o prefeito que vai assumir vai ter que resolver o abacaxi. E nós vamos resolver, e a FenaVinho vai sair, sim, em 2017, como feira, como a nossa festa da comunidade de Bento Gonçalves. Que nós podemos, os nossos agricultores possam vir expor seus produtos, as nossas agroindústrias, mas fazer uma festa, a festa da comunidade de Bento Gonçalves. Candidato, separação de lixo, coleta de lixo, gestão de resíduos sólidos. Hoje nós temos um modelo que exporta lixo. E que não privilegia a coleta seletiva, no sentido de criar, por exemplo, condições para que as recicladoras trabalhem e ganhem dinheiro efetivamente com isso. O que fazer? A coleta de lixo é outra caixa preta em Bento Gonçalves. Entende bem? Passou do governo Gabrielli para o governo Lunelli para o governo Pazin. Todos criticavam. Ninguém mexeu com a única empresa. Os valores subiram uma exorbitância. Nós vamos sentar com a empresa de lixo, vão ter que reduzir custos. É muito caro o que se paga hoje para coleta e transporte de lixo em Bento Gonçalves. Se precisar, se tiver que nós criarmos uma empresa pública para a coleta de lixo, nós vamos fazer isso. Porque nós vamos fazer muita economia. Eu vou gerar emprego e renda aqui no município. Vou gerar emprego e renda aqui no município e nós fazermos economia. Se gasta muito hoje com a coleta e a transporte de lixo em Bento Gonçalves. É uma caixa preta que no nosso governo nós vamos desvendar. Candidato, o PDT enfrentou uma crise interna em 2015 que resultou na saída de 2 dos 3 vereadores do partido na Câmara de Vereadores. Entre eles, o então presidente do Legislativo, o vereador Valdecir Rubo, que hoje nem candidato à reeleição. Na época, a Comissão de Ética do partido chegou a analisar um pedido de expulsão desse vereador. O que efetivamente aconteceu e como o senhor avalia que o PDT sai desse episódio? Fortalecido. Nós somos muito fortalecidos. Nós não temos compromisso com grupos, nós não temos compromisso com partidos, nós temos compromisso fazer realmente as coisas corretas. Não estavam fazendo as coisas corretas, nós abrimos um processo de expulsão, realmente, dos vereadores, saíram do partido. Hoje não estão nessa sigla partidária, então que sigam o caminho deles. Esse processo não comprovou essas coisas erradas que o senhor fala. O que eram elas, efetivamente? Eu acho que é um processo que passou e nós batemos muito de frente nesse quesito. Eles saíram do nosso partido, hoje estão num outro partido. Eu acho que nós agimos com firmeza. Eles saíram antes de serem realmente... eles saíram muito antes de nós avaliarmos eles realmente. Então, nós não queremos entrar nessa polêmica. Hoje eles estão num outro partido. O nosso PDT está trilhando o seu caminho, o caminho com as pessoas de bem, as pessoas que querem realmente fazer a transformação desse município. Eu não quero entrar em polêmica. Eles que sigam o caminho deles, mas o PDT está trilhando o seu mesmo caminho. O caminho da honestidade, do trabalho, do compromisso com as pessoas. O partido não perde nomes que poderiam puxar votos, que poderiam criar uma possibilidade de uma bancada positiva para lhe assessorar, lhe auxiliar num eventual governo do PDT? A nossa nominata é fantástica. A nossa grande nominata de candidatos a vereador do PDT é uma nominata muito boa, Rogério. Mas eu entendo que a partir de 1º de janeiro, nós assumirmos a prefeitura com o voto da comunidade de Bento Gonçalves. Os vereadores que forem lá são pessoas que vão querer realmente fazer algo diferente para o nosso município. Quanto à base de governo, a base na Câmara de Vereadores, eu confio nas pessoas. Eu acho que as pessoas realmente querem fazer algo diferente para o nosso município e nós não vamos ter dificuldade de fazer uma base, porque eu acho que o bem comum, todos querem fazer um grande trabalho. E nós vamos engajar neles, levando uma proposta séria, transparente, que venha realmente aos anseios para atender as demandas da comunidade. Ao longo dos períodos que antecederam a campanha eleitoral, que antecederam as convenções eleitorais, o nome do PDT era visto em várias negociações, era tido como um fiel da balança para compor ora com o PT, ora com o PMDB, houve convites para isso, houve negociações para isso. O senhor disse que não loteou cargos e por isso o PDT sai sozinho. Em contrapartida, esses partidos dizem que não fecharam com o PDT por conta de uma intransigência sua, pessoal, de ser candidato. Como é que o senhor avalia isso? Ninguém é candidato, Rogério, de si mesmo. Você é candidato de um grupo, de um partido, de um ideal. E eu tenho, juntamente com o grupo do PDT, do nosso partido, com a comunidade de Bento Gonçalves, com as pessoas de bem, um ideal para a nossa comunidade. Nós não fizemos uma composição para ganhar a eleição. Nós fizemos uma composição para governar Bento Gonçalves. Se era para ganhar a eleição, se fazia aliança com 7, 8, 10 partidos para ganhar a eleição. Não, meu compromisso
é com Bento Gonçalves. Fazer uma aliança, fazer uma composição para podermos governar Bento Gonçalves. No meu governo, eu escolho os secretários. Eu tiro e escolho os secretários de minha confiança. Eu serei o responsável. Claro que o grande grupo nós vamos ouvir. Todos vão nos dar 5 nomes em cada área, mas eu vou escolher. Eu tiro e eu boto o secretário pela sua competência. A responsabilidade, sim, Rogério, vai ser minha, porque eu quero fazer um governo realmente para ficar na história de Bento Gonçalves, e nós precisamos. Nós precisamos de muita firmeza, de muita transparência, mas de muita firmeza para atacar todos os gargalos do nosso município. E só se faz isso se tu não tem o rabo preso com ninguém. E isso, graças a Deus, nós não temos. Candidato, nós estamos encerrando essa entrevista. Uma última pergunta, quero lhe perguntar sobre o último governo do PDT na cidade, que saiu acusado de corrupção. Houve problemas jurídicos que envolveram inclusive a prisão do ex-prefeito, e é acusado também de estimular invasões e estabeleceu a política populista. Como o senhor avalia, em que termos o senhor se diferencia e o seu governo, o eventual governo do PDT, renovando o PDT na prefeitura, se diferencia e se assemelha à última experiência? Nós temos que aprender com os erros. Foram há 24 anos atrás, nós temos que aprender sim com os erros, mas nós temos que olhar para frente. Hoje nós temos um PDT, um partido maduro, nós temos hoje condições de governar Bento Gonçalves e nós somos realmente a única alternativa a tudo que está aí. O ex-prefeito foi condenado, o ex-prefeito pagou por que tinha que pagar, mas vou dizer o seguinte para ti, Rogério, perto de outros casos aí, o nosso ex-prefeito mereceria ser diácono do padre na igreja. Sinceramente, nós temos que olhar para frente. O PDT, o nosso PDT, de hoje em diante, quando nós assumirmos a prefeitura, no dia 1º de janeiro, vamos fazer uma administração junto com a comunidade de Bento Gonçalves. Nós não somos os donos da verdade, nós vamos fazer as coisas simples. Não vamos fazer uma renovação de promessas como as outras candidaturas fazem. Rogério, isso é inadmissível. Cada 4 anos é uma renovação de promessas e passaram 24 anos. É a oportunidade, é a vez da nossa comunidade de Bento Gonçalves nos darmos uma oportunidade para nós trabalharmos por esse município, fazermos realmente as transformações, fazermos uma gestão séria e transparente, voltada sim para os interesses da comunidade. Ok, nós agradecemos a participação aqui conosco do candidato do PDT, da coligação Bento para Todos, Evandro Esperanza. Eu espero que vocês possam ter conhecido um pouco mais do candidato, conhecido as suas propostas, no que ele pensa e no que acredita ser positivo para governar Bento Gonçalves a partir de janeiro de 2017. Lembrando a vocês que essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bento continua agora às 4 horas, com a última entrevista da série. Nós vamos ouvir a candidata da coligação Bento Mais Humana, Neilene Lunelli. Eu convido vocês para voltar com a gente a partir das 4, ok? Até lá e obrigado pela audiência.